E aí, Dev, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do curso de Tkinter. Eu sou Matheus, ADM dessa comunidade maravilhosa de Python. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, já deixa aquele joinha para fortalecer demais as nossas aulas por aqui. Então vamos lá dar continuidade. Na última aula, a gente teve esse resultado, onde eu te passei ali um pouco do posicionamento dos elementos, dos widgets e como trabalhar um pouco melhor com essa questão ali de layout, utilizando Python. Mas aqui no Tkinter, eu quero te passar que até o presente momento a gente utilizou o ponto .pack para fazer o posicionamento desses elementos. Bom, existem outros dois que são muito comuns de fazer o posicionamento desses elementos dentro da nossa janela do TK, que é o ponto .grid. Eu vou até colocar aqui, ó, vou fazer um comentário aqui em cima. Eu vou colocar aqui um comentário, posicionando elementos. Mas antes eu vou até fazer o seguinte, eu vou duplicar esse arquivo, eu vou colocar aqui aula 2, façam o mesmo, porque aí você tem um versionamento desse código aqui e das suas aulas. Então vamos lá, eu vou fazer o posicionamento desses elementos. Até o presente momento a gente utilizou o ponto .pack. Se você percebeu muito bem, a gente colocou o título primeiro e o subtítulo embaixo. O ponto .pack, ele trabalha da seguinte forma, ele sempre vai trabalhar por ordem crescente, ele sempre vai trabalhar com o primeiro que chegar, o primeiro que ele lê, ele vai posicionar. Então se eu, por exemplo, pegar esse título e jogar o título embaixo do subtítulo com o ponto .pack e executar o código, você vai ver que alterou. Por quê? Ele entendeu primeiro que tem o subtítulo, depois o título. Por isso que ele posicionou primeiro o subtítulo, depois o título. Então vamos voltar para o jeito que estava antes. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a inclusão de um novo widget aqui e você já vai aprender também como fazer o posicionamento de imagens dentro do Tkinter. Vamos lá, eu tenho a minha imagem aqui, que eu já tenho ela estruturada, eu salvei uma imagem em PNG, sem fundo, obviamente, e para isso fazer o posicionamento do elemento de uma imagem dentro do Tkinter é um pouco diferente, porque o Tkinter ele não tem um módulo específico voltado para posicionamento de imagem. Ele trabalha juntamente com uma outra biblioteca em Python que é muito conhecida para manipulações de imagem, posicionamento, e dentro dessa biblioteca ela possui um módulo específico para Tkinter, que a gente está falando aqui da biblioteca do Pillow. Para isso, eu vou fazer o seguinte, façam o mesmo que eu estou fazendo aqui posteriormente, depois que essa aula acabar. Então vamos lá. Eu vou criar uma venv. Para quem não sabe, eu não vou me aprofundar muito, mas uma venv basicamente é um encapsulamento de projeto. Tudo que eu instalar nesse projeto, ele vai funcionar exclusivamente para esse projeto aqui, sem impactar com outros que eu já estou utilizando essa mesma biblioteca. Basicamente, ela vai servir para isso. Então, eu vou fazer esse comando aqui no meu VS Code, python-m, venv novamente, dou um enter. Você vai ver que ele vai criar uma pasta para mim. Essa pasta é o meu encapsulamento. Então eu preciso ativar isso daqui para mim fazer a instalação de qualquer outra biblioteca. Faço o mesmo que eu estou fazendo aqui, porque futuramente, quando a gente montar um projeto, a gente vai utilizar muito essa venv. Vamos lá. Feito isso, eu já criei minha venv. O que eu vou fazer é a ativação dela. Para isso eu vou fazer, eu estou dentro do Windows, lembrando, se for dentro do Linux, se você utilizando, você vai ter que utilizar o source, venv, bin, barra activate. Mas como a gente está dentro do Windows, a gente vai fazer o seguinte, venv, eu começo a escrever, vem e dou um tab, ele já autocompleta para mim. Então, vamos lá, scripts, coloco só um S, dou um tab, ele faz o mesmo. E aqui eu vou colocar activate, dou um enter. Você vai ver que aqui no começo ele já vai aparecer para mim venv, significa que já está ativado. O que a gente vai ter que fazer é o seguinte, pip install pillow. Ótimo, ele vai começar a fazer a instalação da biblioteca do Pillow para mim, que essa biblioteca ela é nativa para mim trabalhar com manipulações de imagens. Vamos lá. E agora, no meu projeto, eu preciso fazer a importação. A gente já instalou, agora eu preciso fazer a importação para mim utilizar no meu projeto. Vamos lá, eu vou fazer aqui from pill de Pillow, import image, vírgula, image tk. Eu vou utilizar esses dois módulos aqui. Bom, ele está apontando para mim de erro, porque se eu fechar e abrir o arquivo de novo, provavelmente ele vai parar. Não parou, mas obviamente deve ser algum problema de versionamento aqui no meu VS Code que ele não entendeu ainda. Mas, bom, resumidamente já está funcionando aqui se eu começar a testar. Então vamos lá. Eu já tenho a minha imagem criada, eu já tenho minha imagem na pasta do meu projeto. Eu preciso primeiro criar uma variável img. E aqui eu vou falar o seguinte, ó, essa img eu quero que você abra essa imagem para mim, nessa variável. Então eu vou fazer um image.open e aqui eu vou passar o caminho.
Eu estou no meu VS Code, então eu posso clicar em cima do meu arquivo com o botão direito e vir aqui, ó, em copiar caminho relativo. Aqui dentro eu vou dar um, deixa eu colocar em aspas simples, vou dar um Ctrl V, que ele já copia para mim o caminho relativo dessa imagem aqui. Perfeito. Feito isso daqui, eu ainda preciso fazer um outro tratamento em cima disso. Por quê? Se eu passar apenas esse image dentro de uma label, ele não vai entender, porque eu preciso fazer a conversão disso daqui em uma image TK, que é um tipo de elemento, é um tipo de instanciação padrão que o TK, que é a lib nativa aqui, né, para fazer manipulações de GUIs, criações, entende que é uma imagem, que é um binário de imagem. Então vamos lá, eu vou criar uma nova variável. Então para isso eu vou estar criando aqui uma nova variável e eu vou chamar essa variável de img underline tratada. Pronto. A minha variável img tratada, ela vai ser do tipo image tk.photoimage. Essa photoimage, ela é uma instanciação. Se eu clicar com o botão direito, com um Ctrl e clicar em cima dela, ela vai me levar aqui direto para o meu elemento, para o meu objeto que eu estou instanciando. E aqui você percebe que eu preciso passar qual que é a minha imagem, qual que é a minha photo image que eu preciso fazer a conversão. E aqui ele já vai fazer tudo isso daqui para mim sozinho. Ele já vai tratar o binário dessa imagem, com essa imagem de bitmap, com o arquivo binário, por tudo por trás dos panos, tudo sozinho para gente. Então o que eu vou fazer aqui é literalmente passar o IMG. Pronto. Agora, toda vez que eu quiser chamar a minha imagem para dentro do meu programa do Tkinter, basta eu chamar essa variável que já está tratada. Vamos lá. Aqui eu já vou criar uma nova img, vou colocar aqui imagem banner, por exemplo, que é uma variável chamada disso. E aqui eu vou chamar ela do tipo label. Lembra que eu mencionei que uma label ela pode conter qualquer tipo de elemento? Então, uma label ela pode conter desde um texto, um vídeo ou até mesmo uma imagem. No caso, é imagem. E por costume, ela sempre vai ficar na minha root, que é a minha janela mãe. Então vamos lá. Para isso, eu não vou precisar passar um texto para ela, porque ela não vai conter texto, nem um tipo de fonte, porque não tem texto, então não faz sentido eu colocar uma fonte, nem um FG, porque o FG ele vai trabalhar com a cor do texto. Como não tem texto, então eu vou passar apenas uma image. E qual que é a image? É o img underline tratado. Beleza. Lembra que eu mencionei que a nossa imagem ela está em .png, ou seja, a imagem ela não tem fundo. Senão, ela vai pegar, como eu mencionei antes na aula passada, ela vai pegar aquela cor default, aquela cor padrão que a label tem. Então, eu posso fazer o seguinte também. Eu posso fazer um bg de background, e aqui eu vou fazer o seguinte, root.cget novamente, e aqui eu vou passar o que? Meu background. Eu estou pegando o mesmo background da minha janela principal. Pronto. E aqui eu posso fazer o ponto pack novamente, para ela posicionar o meu elemento da minha janela. Se eu executar isso daqui, bom, ele deu algum erro para mim. Ele mencionou que o from pill não foi encontrado, o módulo pill. Provavelmente é porque ele não está entendendo ainda o meu VS Code que eu estou com minha VEnv ativada. Deixa eu ver, tentar abrir novamente. Tá, eu vou reiniciar o meu VS Code, provavelmente ele vai encontrar novamente. Então, peraí. Se isso acontecer, é só fechar e abrir o VS Code. Show, maravilha. Voltei aqui. Aqui a gente já percebe que eu acabei de reiniciar o VS Code. Ele já voltou para mim com a biblioteca instalada. Então, eu já estou com a minha VEnv ativada. Já ele não está apontando mais nenhum erro para mim. Eu posso executar o meu programa, Python, aula 2 e executar, e você vai ver que a nossa imagem está posicionada e o elemento está bonitão aqui dentro. Então a gente já sabe como posicionar texto e também imagens dentro do nosso projeto Tkinter. Vamos lá. Agora eu vou mostrar para você como a gente pode fazer o posicionamento desses elementos utilizando outros módulos, como por exemplo o ponto grid. O ponto grid ele vai trabalhar literalmente como se fosse uma tabela. Ele vai ler coluna e linha, e todos os seus elementos ele vai ser posicionado dessa forma. A gente precisa informar uma coluna para ele e uma linha. Então para isso eu vou fazer de uma forma diferente aqui. Eu já estou com meus elementos. Eu vou remover esse ponto pack de cada elemento que vai ficar posicionado, e aqui eu vou criar um comentário, e nesse comentário eu vou falar aqui, ó, posicionando elementos. Ótimo. E aqui eu vou informar o quê? Eu vou falar o seguinte, ó, título. Eu quero que o meu elemento ponto título, ele vai ficar ponto grid. Ok, e aqui eu preciso informar dois parâmetros importantes, que é a minha linha, a raw, que ele vai ficar posicionado. No caso eu vou fazer a raw 0, que ele sempre começa por 0, e a minha column. E minha column 0 também, que eu quero que ele inicie sempre no começo, esse aqui vai ser o meu primeiro elemento. E o meu segundo elemento, eu posso copiar e colar esses três, vai ser subtítulo.
Subtítulo, ele vai ficar na minha linha 1, na minha coluna 0. Eu não quero que ele fique na coluna da direita. E agora minha imagem banner, ele vai ficar na minha coluna 2. Se eu executar, você vai ver que ele ficou por canto. Por que ele não ficou no meio? Lembra que eu mencionei que o ponto grid, ele trata como se fosse uma tabela, digamos assim? Então, aqui ele está trabalhando como se fosse literalmente uma tabela. Então, aqui ele está falando que, ó, existe apenas uma coluna. Você não criou outras colunas aqui. Então, por isso que eu estou alinhando todos eles para literalmente para a esquerda. Eu posso passar alguns outros parâmetros aqui dentro e você vai ver, por exemplo, como um ponto em stick, que é também ele está falando para grudar em algum canto. Eu posso passar o W, porque aqui ele está trabalhando com norte, sul, leste e oeste. Então, esse W vai ser basicamente como se fosse o west, de oeste. No caso, se escreve assim, west, alguma coisa assim, em inglês mesmo. Então, ele vai ficar no extremo direito. Então, eu posso copiar isso daqui todos e colar. Stick em todos. Se eu executar, ele não mudou porque ele ficou literalmente colado aqui para minha esquerda. Ele está literalmente para minha esquerda. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, subtítulo na minha coluna 1 e minha imagem na coluna 2, você vai ver como que ele está trabalhando para mim. Perfeito, ó. Percebe que um ficou do lado do outro. Por quê? Aqui ele está trabalhando aqui. Essa é uma coluna, aqui é outra coluna e aqui é outra coluna. Mas por que ficou com esse espaço aqui no canto? Porque ele sempre dá uma margem, uma porcentagem de margem para minha janela principal. Você percebeu que quando eu iniciei meu projeto, eu vou executar de novo, ele ficou com um tamanho aqui da minha janela principal. Eu posso bloquear para o usuário não expandir mais a minha janela. Eu posso deixar ela com um tamanho fixo padrão no usuário não expandir. Basicamente, eu posso fazer aqui no começo da minha janela, falar aqui, ó, put.resizable. E aqui eu vou passar dois parâmetros, de true ou false. No caso, vai ser para largura e altura. Eu vou deixar como false para todos. False, false. Porque eu não quero que ele expanda nem para a direita nem para a esquerda. Ótimo. Aqui você viu que aquele já ficou bloqueado para mim. Eu não consigo mais expandir. Então, meu usuário ficou linkado e minha janela ficou desse tamanho fixo. E ele sempre vai ficar assim. E eu posso passar, por exemplo, um tamanho de 900. Um pouquinho maior. Deixa eu ver se ficou muito. Ficou muito. Eu posso passar aqui um tamanho de, sei lá, 700 talvez. Eu acho que fique legal. Legal, ficou um tamanho de 700, ficou um tamanho legal. Então aqui a gente já percebeu que ele ficou posicionado. Eu não posso, viu pessoal, eu não posso misturar posicionamentos diferentes, como por exemplo o ponto grid com o ponto pack. Ele vai me apontar um erro aqui, porque ele vai informar para mim e falar assim, pô, você está querendo posicionar o seu elemento com o ponto pack, mas tem um outro aqui que já está ponto grid. Vou mostrar para vocês. Ponto pack e ponto grid. Aqui, ó, ele já informou para mim, ele falou assim, poxa, a sua janela você já está utilizando o ponto grid. Você não pode informar aqui que você pode posicionar como ponto pack, porque o ponto pack literalmente ele vai literalmente pegar o seu widget e jogar dentro da janela. Ele vai jogar um embaixo do outro. Ele sempre vai colocando em sequência. Então eu posso trabalhar dessa seguinte forma. E também existe o ponto place. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou copiar isso daqui, ó. Posicionando elementos com grid. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Posicionando elementos com place. Eu vou colar, para não ocupar muito tempo. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar este. E aqui eu vou colocar place. Copio, colo para todos. O ponto place, basicamente, é o que me dá a liberdade maior, mas eu vou te falar o motivo pela qual eu não gosto de usar o ponto place e eu prefiro o ponto grid ou o ponto pack. Eu vou te mostrar aqui como que funciona o ponto place primeiro e depois eu te informo o porquê que eu não gosto de utilizar ele. Vamos lá. O ponto place, literalmente, ele vai falar para mim assim, ó, qual que é o local da sua janela que você quer que eu posicione. Então eu vou ter que passar um valor de x e y para minha janela. São coordenadas aqui. Então, por exemplo, o x ele vai ficar no 0 e o meu y também vai ficar no 0. Perfeito. E agora eu vou passar, por exemplo, os outros aqui. O x desse aqui eu quero que ele fique, sei lá, 100. E desse daqui eu quero que ele fique 500. Você vai ver como que ele vai ficar. Perfeito, ó. Você já verificou aqui como que ficou.
Então, ele literalmente vai pegar e vai colocar no XY, na posição XY que você colocou da sua janela. Então, meu título, aquele meu subtítulo, ele ficou em cima, porque eu dei um tamanho de X muito espaçado. Eu vou colocar aqui um valor muito aleatório, como por exemplo de 300. Vou colocar aqui um valor de 300. 300. E o outro aqui eu vou colocar de, por exemplo, de 400, para não ficar muito espaçado. Executo. Legal. Você viu que ele sobrepôs, porque a imagem ele está imprimindo, ele está sobrepondo o outro aqui. Então, esse aqui é um dos grandes motivos pela qual eu não gosto de usar o ponto place. E o outro também é por questões de responsividade. O ponto place ele quebra toda a responsividade. Você tem mais liberdade para posicionar elementos, mas a responsividade do seu programa fica literalmente zero. Você não tem responsividade nenhuma em cima da sua aplicação. Então, se for uma aplicação que requer expandimento de tela, você vai ter ciente que aquele elemento vai ficar grudado naquela posição e ela não vai sair de jeito nenhum. Então, é por isso que eu não gosto de utilizar o ponto place, eu prefiro optar pelo ponto grid, que é um pouco mais complicado de entender, mas de fato é muito melhor. Bom, o que eu queria passar para vocês era sobre isso daí. Então, até o momento, foi uma aula um pouco mais comprida. Deixa eu só tirar isso daqui. Foi uma aula mais comprida, mas de extrema importância, que aqui você já entendeu o posicionamento, as formas de fazer o posicionamento de elemento dentro do Tkinter, e também já aprendeu como colocar uma imagem, como colocar um banner, uma imagem, qualquer coisa do gênero, dentro do seu projeto Tkinter. Espero que você tenha entendido e gostado até aqui. Eu fico por aqui, acompanhe o restante das aulas e falou!